Agora é hora, nosso filme já vai começar. Mas antes, é melhor desligar o celular. E em respeito a todos, evite falar durante a sessão. Eu sou o Anthony, essa é a Ana Teresa. Nós somos alunos do primeiro semestre do curso de Letras de Sinop. Hoje nós vamos apresentar um trabalho na disciplina de Metodologia da professora Cristine. A gente vai mostrar para vocês alguns modelos estruturais de referências da BNT. O primeiro exemplo é o documento 7.16, o documento iconográfico em meio eletrônico. As referências desse tipo de imagem devem estar de acordo com os padrões estabelecidos no item 7.5, além de informações relativas ao meio eletrônico, como CDs, pendrives, documentos online e entre outros. Quando a obra a ser consultada estiver no navegador, tá? Você consulta lá, você consegue achar lá no 6.6. O primeiro exemplo, ele fala sobre um documento com foto publicada em site, né? Aí ele vai falar, primeira parte, o nome do autor, depois o nome da obra, no caso dessa fotografia aqui, depois ele vai falar a data em que ela foi publicada, o que é uma fotografia, ela não é uma pintura, no caso, né? E onde ela está disponível, onde você pode encontrar, que no caso é nesse site aqui, a gente colocou a imagem aqui. E o acesso em 26 de maio de 2011, que foi quando ela foi publicada no caso. Aí o próximo exemplo, ele é o exemplo já de uma obra física, não é o exemplo de uma fotografia, por exemplo. Aí primeiro tem o nome do autor da obra, no caso Pablo Picasso. Aqui nessa parte que aparece sem título, é porque a obra não tem nome, no caso, não tem o nome escrito na obra, por isso que aparece entre os colchetes aqui sem título. Aí depois entre colchetes de novo o ano da obra, o que ela é, que é uma gravura, e onde ela está disponível, que é esse site aqui. No caso, ela não está mais disponível nesse site, por isso que tem a carinha triste. Acesso, que é quando ela foi publicada nesse site, em 22 de agosto de 2014. O próximo exemplo é o exemplo de pessoa física, né? Que daqui fala o sobrenome do autor deve ser escrito primeiro em letras maiúsculas, seguido pelo prenome e outros sobrenomes, abreviados ou não. Os autores devem ser separados por ponto e vírgula, seguindo um espaço. Convém que se padronizem os prenomes e sobrenomes para o mesmo autor quando aparecem de formas diferentes em documentos distintos. Exemplo 8.1.1. Aqui você pode ver que vem primeiro o sobrenome do autor, depois o nome, no caso o primeiro nome e o segundo nome, depois o nome da obra, a cidade onde ela foi publicada, a editora e o ano. O exemplo 8.1.1.1 da página 35, ele mostra aqui quando vem mais de um autor. No caso ele coloca o sobrenome primeiro, né, que é o último nome, depois os próximos nomes ele coloca abreviado, em maiúsculo, para todos os autores dessa forma. Depois o título da obra, o subtítulo, a cidade, editor, o ano e a quantidade de páginas. O exemplo 8.1.1.2, ele fala quando tem mais de 4 autores na obra, né? No caso aqui tem duas formas de fazer isso. A primeira é essa, do Urani A. et al., Constituição de uma Matriz de Contabilidade Social para o Brasil. Primeiro é o nome do autor, depois esse et al. São os outros autores que aparecem. Aí o nome da obra, a cidade onde foi publicado, no caso aqui é Brasília DF, o DF aparece por causa do Distrito Federal, e PEA 1994. O próximo exemplo ele já mostra o nome de todos os autores, então ele coloca o nome dos 4 autores, depois o título da obra, a cidade, a editora e por último o ano. O exemplo 8.1.1.3 da página 35, ele fala sobre o sobrenome composto dos autores. Quando o autor tem sobrenome composto, vem primeiro o sobrenome composto e depois o prenome e outros nomes. Daí o título da obra, o subtítulo, a editora, a cidade no caso, a editora, o ano e a quantidade de páginas no caso dessa obra.
O exemplo 8.1.1.4 da página 36 fala sobre quando os livros são publicados por um organizador ou um coordenador. O que significa isso? É como se um professor chegasse numa turma, pegasse um poema de cada aluno e fizesse um livro com todos eles. O primeiro exemplo é de um organizador e o segundo de um coordenador. Aí tem o nome do autor, organizador, o nome da obra, a cidade, a editora e o ano. No segundo tem o nome dos autores, que são os coordenadores da obra, qual a edição, a cidade, a editora e o ano. O exemplo 8.1.1.5, também da página 36, fala sobre quando o autor usa um pseudônimo para publicar o livro dele. Quer dizer que não é o nome verdadeiro, é o nome que ele escolhe para ir na capa do livro, em todos os documentos. Então, mesmo que você saiba o nome de verdade do autor, você tem sempre que colocar o pseudônimo na referência. Ali tem o pseudônimo, o nome da obra, a edição, a cidade, a editora, o ano, a quantidade de páginas e a série da editora em que aquele livro se encontra. Por último, o exemplo 8.1.1.6 da página 37 fala sobre quando o livro também apresenta outras pessoas além do autor que participaram da sua produção, como revisores, tradutores e ilustradores. Aí aparece o nome do autor primeiro, depois o da obra, depois da pessoa que escreveu e ilustrou, a edição, a cidade, a editora, o ano e o número de páginas. E no outro exemplo são os autores, o nome da obra, quem foi que traduziu, tem várias pessoas, por isso do tchau, qual é a edição, tá dizendo também que é uma revista que foi aumentada, ela foi produzida no Rio de Janeiro pela editora José Olímpio em 1990. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês. Muito obrigado pela atenção de todo mundo e uma boa noite.